Vou chamar a Central de Jornalismo da Rede TV com Amanda Klein. Vamos saber o que acontece. Olá, boa tarde, Sônia. Acaba de ser proferido o voto do ministro Celso de Mello. Ele continua votando neste momento. Ele acabou de acolher os embargos infringentes, que são os recursos que permitem a reabertura do julgamento do mensalão para 12 réus condenados por um placar muito apertado. Eles tiveram 4 votos pela absolvição nos crimes de formação de quadrilha e lavagem de dinheiro. E entre esses condenados estão o ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, e os deputados petistas João Paulo Cunha e José Genuíno. Vamos direto a Brasília conversar com Kennedy Alencar. Oi, Kennedy, boa tarde. O julgamento estava empatado em 5-5, todos esperavam por esse voto do Celso de Mello, que acaba de desempatar, é o ministro decano mais antigo da corte, e todos, de uma certa forma, já esperavam pelo seu voto a favor desses recursos que permitem um novo julgamento do mensalão. O que você achou do voto? Que partes te chamaram a atenção? Boa tarde, Amanda. Boa tarde a todos. Foi um voto histórico do ministro Celso de Mello. Ele desempatou uma questão muito polêmica. Ele deu uma aula de direito, Amanda. Ele mostrou a diferença entre justiça e linchamento. A opinião pública vai ficar desapontada. Mas o ministro deu todos os argumentos para mostrar que a missão principal do Supremo Tribunal Federal é guardar a Constituição, guardar os direitos e garantias individuais. E fez toda uma argumentação jurídica muito sólida para confirmar a posição dele. Ele confirmou, ele já havia dado sinalizações nesse sentido de que acataria os embargos infringentes, que na prática vão permitir a reabertura do julgamento para alguns réus em algumas condenações. Mas o ministro, Amanda, fez questão de deixar claro que uma coisa é aceitar o recurso, dizer que ele pode ser apresentado porque o regimento do Supremo acolheu, está lá, está escrito, está na lei do Supremo. Outra coisa vai ser o julgamento do mérito desse recurso. Aí é discussão longa e complicada. Eu tenho dúvida se os réus terão êxito, Amanda. Foi um voto muito fundamentado, né? O direito compreendido na dimensão absolutamente racional, longe das paixões e longe do clamor popular, que é a favor do fim desse julgamento do mensalão. Agora, na prática, o que deve acontecer com esses réus? Agora, José Dirceu, João Paulo Cunha, José Genuíno e outros 9 têm uma chance de redução da pena, né? O José Dirceu, por exemplo, pode passar do regime fechado, ao qual ele foi condenado até agora, para o regime semiaberto, ou seja, passar só à noite na cadeia. Isso pode acontecer, porque os dois, justamente por causa dos novos integrantes da corte, né, Kennedy? Pode acontecer sim, Amanda. O José Dirceu, o que ele vai tentar? Ele vai tentar anular a condenação por formação de quadrilha ou suavizar a pena. Haverá um debate sobre a dosimetria. Se eventualmente for mantida a condenação, se poderá se examinar o tempo de sentença, de prisão que foi decretado. Então, isso tudo ainda vai ser debatido dentro do Supremo. O Celso de Mello deixou muito claro que uma coisa é aceitar os embargos, outra coisa é o julgamento do mérito. É bom a gente insistir nesse ponto. Os ministros determinantes, como você lembrou, o Roberto Barroso e o Teori Zavascki, eles não participaram da primeira fase do julgamento do mensalão. Eles foram nomeados depois. E com a participação dos dois, se alcançou esse placar que está desenhado hoje aí de 6-5, se ninguém mudar o voto até o final da sessão. Ou seja, Celso de Mello confirmou o voto a favor dos embargos infringentes, fica 6-5. Mas claro que até o final da sessão do Supremo, o ministro eventualmente pode mudar de opinião. Isso não deve acontecer. Cada um deve manter a sua posição num placar muito apertado. E aí a posição do Barroso e do Zavascki, como você lembrou, ela foi muito importante. Agora, esse julgamento, Amanda, ele vai além do Zé Dirceu. O Celso de Mello explicou que não é uma decisão a favor de um réu, é de qualquer réu. Isso é importante para a sociedade, porque tem uma garantia no regimento do Supremo. Então, é natural, eu entendo, o clamor popular, a indignação do cidadão contra a corrupção, ela é justa e tem que ser manifestada. E esse julgamento ele tem sido um palco onde essa indignação tem sido manifestada. Agora, isso não pode se transformar num linchamento. O que o Celso de Mello está deixando claro é que um direito, a ordem jurídica, ela protege todo mundo. Agora, claro que haverá uma disputa política entre governo e oposição, até para a presidente Dilma, não é boa notícia que esse julgamento se prolongue, porque volta um assunto incômodo para a pauta política. Mas o que o Celso de Mello deixou muito claro é que o julgamento do mensalão tem garantido um amplo direito de defesa. E haverá também um efeito importante aí, Amanda. O José Dirceu vai perder esse discurso de que é um perseguido político, de que está sendo injustiçado. O julgamento do mensalão está garantindo a ampla defesa
com transparência, transmissão pela TV Justiça, debates abertos na imprensa. Então, a decisão que é tomada hoje, ela é democrática, respeita a democracia e a Constituição, e as condenações dadas até agora, todas dentro da regra do jogo. Amanda. Como é que fica o Supremo perante a opinião pública? Olha, Amanda, o Supremo vai se desgastar um pouco, porque a opinião pública, ela gostaria, a gente estava acompanhando o Twitter, as redes sociais, a opinião pública gostaria que condenados por corrupção fossem logo para a cadeia. Eu também gostaria, eu só não quero atropelar a lei para que isso aconteça. É a posição. O Supremo está tomando uma decisão corajosa hoje, porque vai ficar mal na foto perante a opinião pública. Haverá, sim, um desgaste, porque se não tivesse aceito os embargos infringentes, esse julgamento rapidamente ele se encerraria agora em 1, 2 meses até a publicação do acórdão, que é a decisão definitiva do julgamento, né? E aí haveria a expedição dos mandados de prisão. Agora isso vai se prolongar um pouco mais. Há uma corrente dentro do Supremo que defende um processo mais rápido do julgamento desses embargos infringentes, não deixar para o ano que vem. Mas haverá debate e a tendência, como a gente tem visto, é isso entrar por 2014. Amanda. Até porque tem um rito processual, isso pode se estender até por mais um ano, né? A publicação do acórdão, que é o resumo de todas as decisões que foram tomadas até agora nessa fase do julgamento, leva de 1 a 2 meses, depois os advogados entram com os recursos, o Ministério Público aprecia, quer dizer, tem todo um rito que tem que ser cumprido, né? Mas como vai haver um desgaste com essa decisão de hoje, haverá uma preocupação em acelerar o rito do julgamento, porque no Supremo há outras centenas de casos importantes aguardando para serem julgados. O Supremo não pode se transformar numa casa que julga apenas um caso, né? Então, eles também sofrerão uma pressão política muito forte para acelerar o julgamento dessa fase dos embargos infringentes, Amanda. Eu acredito que talvez isso entre para 2014, mas não creio que é algo que vai se estender durante todo o ano, que vá para 2015, porque há sim uma pressão popular. O Celso de Mello disse que não se influencia pela opinião pública, mas foi muito curioso, eu acompanhei o começo do voto dele, ele estava se justificando, explicando para a opinião pública por que ele ia tomar uma decisão que a contrariava, né? A importância da ordem jurídica para evitar abuso de autoridade e abusos em relação ao direito de qualquer réu, não só do José Dirceu e dos demais condenados no processo do Mensalão, Amanda. Até numa casa racional como o Supremo, é difícil eximi-la totalmente das paixões e das pressões externas da política, né, Kennedy? Muito obrigada pela sua participação. É saudável, né? Esta tarde. E é saudável essa briga política, é saudável essas rugas. Boa tarde para você. Claro que é, faz parte da democracia, esse embate, sempre nos enriquece. Obrigada pela sua participação, Kennedy, e nós voltamos com a cobertura completa e com mais comentários de Kennedy Alencar às 15 para as 9 da noite no Rede TV News. Obrigada, Sônia, com você. Obrigada, Amanda.